Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu convido a amada igreja a colocarmos em pé, a estarmos orando ao Senhor, iniciando esse culto. Aleluia. Que Ele possa, falar aos nossos corações e nos abençoando nesta noite em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Maravilhoso, eterno Deus, Pai querido, Pai eterno, Deus de poder, Deus de misericórdia. Graças te damos, ó Pai querido, por aqui estarmos, meu Deus, na tua casa nesta noite, podendo adorar e agradecer o teu nome santo, suplicando aqui, meu Deus, ó Pai querido, a tua misericórdia para com nossas vidas. Abençoa, meu Deus, os teus filhos que aqui estão nesta noite, que o Senhor possa derramar, meu Deus, as tuas bênçãos, Senhor, falar, meu Deus, em cada coração, ó Pai querido amado, aleluia, e assim, ó Pai amado, Pai eterno, aqueles que aqui não puderem estar por algum motivo, Jesus, visita eles nos seus lares. Ó, onde eles estiverem nesta noite, ó Pai amado, aleluia, cobre com teu sangue, dê o livramento, ó Pai querido amado, Deus eterno, Jesus de poder, Deus de misericórdia, fique conosco nesta noite, ó Pai querido, e toma a direção desse trabalho, ó Pai eterno, no nome santo de Jesus, amém. Glória a Jesus, aleluia. Irmão, pode se assentar, no modo de estar louvando o Jesus da harpa, amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com alegria nesta noite.
Aleluia. Glória seja ao nome do Senhor. Glória a Deus. Eu convido a amada igreja, irmãos, colocarmos de pé. Vamos estar fazendo a leitura inicial nesta noite. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar alguns versículos com os irmãos no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, e a partir do versículo 4 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, e a partir do versos 4 em diante. É uma passagem, irmãos, muito conhecida, né, de toda a igreja. Aleluia, glória a Deus. Mas eu creio que o Senhor nesta noite, né, tem algo para falar com cada um de nós. Amém? Todos acharam? Amém, glória a Deus. Os irmãos aqui estão acostumados, eu leio versículos, vão ter hoje. Amém. Então nós vamos estar lendo Lucas capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 15. O versículo número 4 diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear, e a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, foi pisada, e as aves do céu a colheram. E a outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos foram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por um, dizendo ele estas coisas clamavam: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. 11. Esta é outra parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão juntos do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salve crendo. 13. E os que estão sobre a terra, esses são os que ouvindo a palavra, a receberem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. O 15, vamos ler juntos. E ao que caiu em boa terra, esses são os que ouviram a palavra, a conservam no coração honesto, e bom, dão fruto com perseverança. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Tem algum pedido de oração, irmãos, em específico? Sim. Amém. Amém. Então vamos orar por Tiago, vamos orar por esse rapaz que trabalha com o mal. Eu também peço oração, irmãos, pela minha vida, pela vida da minha família, né? Vamos assim, irmãos, intercedendo, né? Uns pelos outros. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai querido, Deus eterno, Deus de poder, Deus de misericórdia. Nesse momento, ó Pai querido, amado, aleluia, ao qual o Senhor ouvimos, meu Deus, Pai eterno, aleluia, a leitura da tua palavra, Pai eterno. Oh, Jesus querido, que essa semente para dar nos nossos corações permaneça, ó Pai querido, amado, aleluia. Jesus, abençoa as nossas vidas, nossas famílias, ó Pai eterno. Abençoa, meu Deus, o Tiago, o Senhor, o todo sabe o problema, sabe a necessidade. Visita ele onde ele está, ó Pai eterno. Nosso amigo Deus do mal, o Senhor, ó Pai eterno, o Senhor conhece a pessoa. O Senhor sabe, meu Deus, ó Pai eterno amado, a enfermidade a qual ele está passando, mas o Senhor tem o poder, Senhor, de entrar, Senhor, naquela vida, naquela alma, naquela enfermidade, ó Pai eterno amado.
Abençoa, Deus, os teus filhos nesta noite. E abençoa os ouvintes da tua palavra nesta noite, ó Pai querido. Que essa palavra, Senhor, possa entrar pelos ouvidos, Senhor. Trabalhar na mente, ó Pai eterno. Descer até o coração de cada um, ó Pai querido. E ficar eles ali gravado, ó Pai eterno, Deus querido. Jesus e poder. Graças te damos, ó Pai querido. E assim nós te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Queria que nessa noite, irmão, que o nosso irmão Rodrigo tenha a oportunidade nessa noite de ler um versículo, de cantar um hino, de falar, irmãos, para com a igreja, segundo, irmãos, o Senhor colocar no teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E depois as irmãs de sua oração, pode louvar o Senhor? Já não fica preparado. Salvo a toda a igreja com a paz do Senhor. Amém? Com muito prazer que louvamos e agradecemos o nome do Senhor, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Entregou o seu sangue na cruz, por amor a nós, por amor a cada um. Eu venho ler na minha Bíblia, cada Bíblia tem uma tradução, e a minha é no livro de Jeremias, lá no capítulo 30, onde diz: Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. E nos primeiros 3 versículos fala: palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve no livro todas as palavras que tenho dito, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-lo-eis a trazer a terra que dei a seus pais e a possuirão. Desde o Antigo Testamento, Deus promete grandes coisas na nossa vida. E desde o Antigo Testamento a gente vê que Deus tem livrado o povo escolhido, nação escolhida do Senhor. Desde o Antigo Testamento, Deus escolheu Noé para dar continuidade à geração de Jesus. Só que no Antigo Testamento Deus prometeu recriar esse mundo por amor a nós. Lá no Novo Testamento Jesus veio e nos salvou novamente. Então a gente tem que dar graças a Deus, louvar o nome dEle, agradecer o nome dEle, porque a gente tem a oportunidade de louvar o nome, glorificar e estarmos aqui na igreja hoje. O ar que respiramos, o louvor que louvamos a Deus, a palavra que é pregada no altar, e em cada canto deste mundo a gente crê na palavra do Senhor, porque graças a Deus a gente tem igrejas abertas ainda. Então Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de promessa, e é um Deus que nunca para. Ele é mesmo ontem, hoje, e Ele sempre será esse Deus de amor pela vida da gente. A gente agradece a Deus pela nossa família, pelos irmãos na fé, e eu falo que a nossa vida é curta, 100 anos passa rápido aqui nessa terra, e então a gente não tem que ajuntar tesouros aqui. A gente tem que colocar nosso coração em Deus, firmar os pés e saber que o propósito de Deus na nossa vida é maior e a salvação eterna é garantida no nome de Jesus Cristo. Então vamos pedir para que Jesus mantenha a igreja firme, e a cada dia a gente vem conhecer mais a palavra de Deus, cada dia a gente vem aprendendo mais, fazendo mais irmãos, conhecendo novos irmãos na fé, e sabendo que a gente pode, não só em casa, mas a gente tem com quem contar na igreja também. Aleluia. Louvo a Deus pela minha família que está na igreja. Louvo muito a Deus por isso, porque hoje em dia a igreja, principalmente a cristã, a evangélica, nesse mundo afora que a gente vive aí, é motivo de piada, é motivo de chacota.
E a gente, querendo ou não, a gente é uma igreja cristã, evangélica, a gente é o conservadorismo, né? Onde a gente mantém os princípios da família, os princípios da palavra de Deus, e a Bíblia nunca vai mudar. Então a gente sempre sabe que de Gênesis até Apocalipse, a gente não vai mudar essa palavra de Deus. Alguns lá fora podem inventar palavras novas, pode querer estar mudando a Bíblia, mas a palavra de Deus é uma só, e ela nunca será mudada. Então a gente faz o nosso legado aqui. Daqui a um tempo, ninguém vai saber quem fomos nós aqui na terra, mas perante Deus, perante Jesus, o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém. Glorificamos o Senhor em nome de Jesus. Então vamos levar o tempo adiante. Vamos fazer como Jesus pede. Ide a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Com os instrumentos, ou onde estiver um mais, a gente tem onde louvar e agradecer o nome de Deus. E eu falo que, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de estar aqui. A gente não podia estar aqui nesse momento, querendo estar na casa da gente, é mais cômodo para a gente, para cada um, só que enquanto a gente está aqui, graças a Deus a gente está aqui, muitos hoje ou ontem não podem estar aqui. A gente conheceu 3 irmãos que já se foram e com a graça de Deus a gente acredita que os irmãos na fé já estão nos braços do Pai, só aguardando o dia do arrebatamento da igreja. O irmão Jesus, ele falava muito no altar de Deus, foi o irmão Pablo. O irmão Pablo era um irmão muito usado por Deus, novo, 40 e poucos anos trabalhava, deixou sua família, e a irmã missionária Regina também. Então a gente fala, cada dia é um que parte dessa terra, e que Deus guarde para que no dia do juízo, sejamos arrebatados junto com a igreja. Vamos louvar a Deus, fazer a nossa parte e contar um com cada um, porque graças a Deus, em nome de Jesus, essa obra está firme no Senhor, está aberta, de portas abertas, e a gente crê que cada dia após dia a gente vai vendo irmão sobre irmão chegando nessa igreja, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e salve a todos. Muito obrigado e a paz, Senhor. Os irmãos do Senhor de oração, glória a Jesus. Aleluia. Santo, santo, nome do Senhor. Aleluia.
Depois também do Mauro, Senhor Deus, também a minha esposa, né? Santo Deus. Enquanto o Mauro vai estar louvando, gostaria de trazer o Rodrigo nos ajudar aqui para recolher as ofertas, né? Depois da minha esposa, né, eu gostaria de ouvir nossa irmã Paloma, um versículo. Glória a Deus. Nós temos que ser gratos, irmãos, né, a Deus pelas coisas que Ele nos faz, né? Nós não somos merecedores de nada, irmãos, de nada. Mas nós temos que ser gratos a Deus por tudo, amém? Eu
salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero ler aqui apenas um versículo, aqui em Salmo 121. Eleva os teus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, e guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Você é uma paloma, tem a oportunidade nesta noite. Glória a Jesus. Depois a irmã Paloma também, Deus abençoe o nosso irmão Zilda. Aleluia. Glória ao Senhor da vontade. Santo Deus. Primeiro com a irmã dele, o papai do Senhor. Irmãos, eu vou ler aqui dois versículos do livro de Tessalonicenses 5,17, que diz: orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus, Cristo Jesus para convosco. Irmãos, a partir do momento que eu e meu esposo voltamos para a igreja, né, a gente decidiu se batizar e realmente entregar a nossa vida a Deus, eu aprendi todos os dias a ter gratidão por Deus, né? E não somente nas dificuldades, né? Em pensar às vezes nos bens materiais, no nosso serviço, porque a gente tem que agradecer sempre, né? Por tudo dai graças, porque é a vontade do Senhor que permanece na nossa vida, tá? Peço perdão, porque os irmãos sabem que eu tenho um pouco de vergonha de estar aqui na frente, né? Mas a gente não pode ter vergonha de falar e pregar a palavra do Senhor. É essa a oportunidade. É assim, mas né? Não tem coisa, irmãos, melhor do que estarmos na casa do Senhor. Aleluia. Eu, irmãos, graças a Deus, né? Eu estou mais ou menos chegando já para uns 29 anos aí, né? E aceitei a Jesus como meu Salvador. E, irmão, sabe, eu só me arrependo de uma coisa, desses 29 anos. Sabe do que eu me arrependo? De não ter aceitado Jesus antes. Sabe? Por quê, irmãos, né? Isso me arrependo, sabe? Eu queria ter aceitado Jesus, irmãos, antes. Né? Eu queria ter nascido, irmãos, num berço evangélico, certo? Mas não tive esse privilégio. Então, irmãos, eu falo assim, olha, nós não podemos se arrepender, irmão, sabe, de ter aceitado Jesus, irmãos, né? Nós temos que estar com o nosso coração aberto, passando luta, às vezes dificuldades, né? Problema, né? Agora nós oramos nesta noite por uma pessoa que está enferma, por uma pessoa, né, que está ali presa, né? A mãe, o coração da mãe ali aflito, aleluia, glória a Jesus, mas nós não podemos, irmãos, né, desistir. Nós temos que olhar, irmãos, sabe, ali, ó, lá para o final do túnel, né? Nós olhamos ali para o final do túnel, às vezes nós só vemos uma escuridão, não conseguimos enxergar do outro lado. Isso quando nós não temos Jesus, mas quando nós temos Jesus, irmãos, mesmo que nós olhamos, parece que não estamos vendo nada, mas Jesus, irmãos, ele é a luz que está lá, irmãos, brilhando do outro lado, né? Esperando que nós vamos passar a nossa trajetória, passar o nosso caminho, e nós vamos encontrar, irmãos, né, com o nosso mestre. Glória a Jesus, aleluia. Irmã Zilda, tenha oportunidade nessa noite, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, é muita felicidade, muita gratidão, né? O nosso culto, com certeza, está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus.
nesse lugar aqui, que a gente começa com pouca gente, né? Nós estamos em 12. Então é assim que começa as oportunidades, né? Então, irmãos, eu estou muito feliz, eu tenho certeza que meu esposo vai ficar muito feliz também, na hora que eu contar para ele que a minha sobrinha Paloma teve a oportunidade e honrou com aquilo que o Senhor fez na vida dela, ela contou a vez. Muita gratidão, muita felicidade, porque ela nunca teve a oportunidade, porque ela tem vergonha. Mas hoje o Senhor preparou para ela. E glória a Deus, estamos muito felizes. Irmãos, eu vou ler aqui para os irmãos, é maravilhoso nós poder estar na casa do Senhor, né? Muitos que gostariam de estar, não podem, porque estão enfermos, estão aprisionados pelo pecado, outros estão, né, aprisionados nas cadeias, e não tem como eles estarem na casa do Senhor, porque cometeu lá, né, o seu delito lá e agora tem que pagar o preço, né, irmãos? E eu tenho a nossa amiga que vem aqui na igreja, a nossa irmã Cleusa, ela tem um filho que está aprisionado, então ela pede muita oração, e ela chegou muito cansada, ela foi visitar eles, que estava com muita dor de cabeça. Então, é muito triste, né? Muito triste. E nós que temos as nossas famílias que servem ao Senhor, nós temos que agradecer todos os dias da nossa vida, né, irmãos? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Essa passagem nossa aqui, né? Não é fácil, mas a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas dele diz também que nós temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós seremos mais do que vencedores, né? Então, vamos ficar firmes na promessa do Senhor, né, meus irmãos? Eu vou deixar o versículo aqui no livro de Apocalipse, o capítulo 3, o versículo 11. Eu gosto muito de ler esse versículo aqui. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 3, o versículo 11. E vou ler o 11 e o 12. Vou ler o 11, o 12 e o 13. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no meu templo, do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está às portas. Nós não podemos deixar que nada venha tirar nós do foco das promessas de Deus, porque o Senhor está aí. Nós temos visto tantas coisas acontecendo, né, irmãos, que a palavra de Deus está se cumprindo, e é por isso que nós temos que ficar firme, não deixar as coisinhas corriqueiras dessa vida, o cansaço, o desânimo, a preguiça, não deixar essas coisas fazer nós distanciar os caminhos do Senhor, não. Vamos cada vez mais ficar firme nas promessas do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor foi preparar para nós algo grandioso, já está preparado, né? A nova Jerusalém. Então, irmãos, a cidade santa, a cidade celestial, é onde nós vamos morar. Mas para a gente subir para lá, nós temos que ficar firme, permanecer até o fim. Não adianta a gente correr um pouquinho aqui e depois parar e voltar para trás do caminho. Não, nós temos que caminhar até o fim. Vamos caminhar em passos lentos, não precisamos correr em passos lentos, mas vamos até o fim, até o dia da volta do Senhor Jesus, que Ele tem coisas inefáveis para nós lá na glória.
Tá bom, meus irmãos? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Do Senhor, glória a Jesus. Irmãos, alguns dos irmãos que não foi chamado, mas se irmãos têm algum testemunho, quer contar alguma bênção, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, né? Nós, irmãos, né? Às vezes tem coisas pequenas que acontecem conosco e a gente acha que passa por desapercebido, né? Mas não, irmãos, né? São livramentos que Deus, irmão, né? Deus nos dá. Aleluia. Mas se meu irmão quer contar alguma coisa, tem um versículo, nós vamos estar, irmãos, né? Meditando um pouco, irmãos, né? Na palavra do Senhor. Amém? Eu convido os irmãos para nós colocarmos de pé novamente. Glória a Jesus. Eu queria que essa oração, nosso irmão Mauro fizesse essa oração. E para nós assim, estarmos falando um pouco da palavra do Senhor. Aleluia. Os irmãos podem se assentar, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria de meditar com os irmãos em cima da leitura ao qual nós lemos, onde fala sobre a parábola do semeador. É uma passagem, irmãos, bíblica, ao qual o Senhor Jesus fala conosco através de uma parábola. Aleluia, glória a Jesus. E ele fala bem claramente, né? Que para uns é dado, né? É falado por parábolas, para que outros, irmãos, né? Alguns não entendam, mas para outros, irmãos, a palavra do Senhor ela é revelada de uma forma diferente. Às vezes vou fazer a leitura novamente, irmãos, para nós meditarmos um pouquinho, amém? Lucas, no capítulo número 8, no versículo 4 em diante, onde fala sobre a parábola do semeador. O verso 4 nos diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele a estas coisas clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado
conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros foi parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Aleluias. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão juntos do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salve crendo. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aquele caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E que caiu em boa terra, essas são os que, ouvindo a palavra, e a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aleluia. Glória a Jesus. Exaltado, glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, se nós fechássemos a Bíblia agora nesse momento, e nós, cada um de vós, começando por mim, se fôssemos fazer a leitura novamente, nós poderíamos chegar no final da leitura, no versículo 15, e falar assim: eu entendi a parábola do semeador. Jesus falou por parábola, e ele mesmo por si próprio, ele explicou a parábola do semeador. Só que às vezes, irmãos, muitos de nós ainda achamos que foi um caso contado, né? Vamos dizer assim, como diz, né, o povo do mundo aí, né? Como se fala por aí fora, né? Uma piada, um caso contado, um conto, algo que aconteceu que não se sabe se é verdade ou não. Mas a palavra do Senhor, irmãos, ela não é um conto, ela não é uma piada, ela não é algo que se falaram e ficou por esquecido, ou até um fato ocorrido, verdadeiro, e ele se contado de um para outro, às vezes de família para família, de geração para geração, mas há uma distorção, irmãos, daquele caso contado. Mas a palavra do Senhor não, irmãos, né? Ela é a palavra do Senhor, ela não muda, né? Mas ela se renova, ela fala comigo de um lado, ela fala comigo do outro, ela fala com os irmãos de um jeito, fala com os irmãos de outro jeito. Aleluia, glória a Jesus. Mas às vezes, se nós começarmos a ler novamente essa palavra, né, onde que fala sobre a semente que caiu, glória a Jesus, uma caiu em uma terra boa, outra caiu entre os espinhos, outra caiu entre os pedregais, glória a Jesus, né? E ali, irmãos, né, as coisas desse mundo, irmãos, ela faz o quê? Ela vem querer encobrir a palavra do Senhor, deixar a palavra do Senhor, irmãos, né, em segundo plano. O diabo, irmãos, que é o inimigo das nossas almas, a palavra do Senhor fala assim, né, que Deus, ele coloca o seu anjo, irmãos, né, ao nosso redor, né? Ele está ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, nos livrando, né? Mas o inimigo, irmãos, ele fica ao nosso derredor, ele fica um pouco mais longe de nós, né? Para quê? Para tentar nos atacar, para tentar nos ferir, para tentar nos desanimar, para tentar, irmãos, fazer o quê? Vamos colocar desânimo, vamos colocar tristeza no coração, vamos colocar angústia, vamos colocar enfermidade. Para quê? Para que ele possa se distanciar da casa do Senhor, para que ele possa nos distanciar. Não vamos falar, irmãos, da placa da igreja, não vamos falar, irmãos, né, do templo em si, mas distanciar, irmãos, de Deus, distanciar daquele Deus que talvez, né, nós que estamos aqui dentro, poderemos falar assim: não, eu creio, eu acredito, porque eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas às vezes ainda passa dúvida no teu coração, passa dúvida no meu coração. Mas a palavra, irmãos, aqui parece que nós estamos ouvindo só aqui dentro, mas não, irmãos, né?
Eu creio, irmãos, que essa palavra ela passa desse quarteirão, ela vai para o outro quarteirão. Né? Alguma alma, irmãos, que está precisando, essa palavra que nós estamos anunciando nessa noite, essa palavra está chegando até ele, chegando até o coração dessa pessoa. Glória a Jesus. E aí, irmãos, o que acontece? Nós ouvimos algum dia a palavra do Senhor. Alguém comentar que Jesus salva, que Jesus cura, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele liberta o homem. E alguns de nós, irmãos, podemos até já ter vivido, presenciado isto, e muitos de nós, irmãos, até vir aqui e já ter contado a sua experiência, né? Como a nossa irmã veio aqui hoje falando, né? E quando tomou-se uma decisão, olha, eu vou voltar para a igreja, eu vou me batizar, eu vou seguir, né, os passos de Jesus, né? O nosso irmão veio aqui, né, e falou assim, olha aqui, ó, que nós temos que fazer o que, irmãos? Anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho, aleluia. Para que nós venhamos anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho, irmãos, essa passagem, irmãos, fala não somente com aqueles que não conheceram Jesus ainda, mas fala com cada um de nós, irmãos, que estamos aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque às vezes, irmãos, no mundo ao qual nós estamos vivendo hoje, nós não temos mais coragem, sabe? De pegar. No meu tempo lá atrás, quando eu aceitei a Jesus, tinha aqueles Novo Testamento, né? Aqueles azulzinhos, cinzinhos, né? O pessoal que vinha lá, ia lá naqueles Gedeões lá, que eram os missionários, traziam, e nós fazíamos o quê? Pegávamos uma biblinha daquela, um folheto, né? Um folhetinho assim, ó, e saímos o quê? Entregando, fazendo um convite, né? Às vezes a gente não sabia falar nada, mas olha, aqui tem um endereço, ó, você vai lá na minha igreja. Por que nós fazíamos isso aí, irmãos, né? Porque, tipo assim, nós tínhamos aceitado Cristo como nosso Salvador. Nós queríamos passar o que nós tínhamos recebido, que era o Espírito Santo do Senhor dentro de nós. Nós queríamos passar para as pessoas que não tinham aquele conhecimento. Então nós tínhamos aquela... Não era o impulso do homem, não era o impulso do missionário, do pastor, do dirigente da igreja, não. Era o Espírito Santo ao qual nós recebemos dentro de nós e falava, vai, fala com ele. Mas e hoje, irmãos? Será que nós temos essa mesma fé? Será que nós temos essa mesma empolgação? Mas muitas das vezes, irmãos, ainda somos proclamadores do Evangelho. Sabe de que forma? Né? Às vezes através do nosso andar, do nosso falar, do nosso caminhar, né? Das coisas não torpes que saem da nossa boca. As pessoas vão olhando a minha vida, vão olhando a vida dos irmãos e vai vendo uma diferença. Às vezes a gente não precisa nem falar nada. O outro chega e fala, né? Você é evangélico, né? Hoje não se fala mais crente, né? Mas se fala, você é evangélico, né? Ou fala, que igreja que você vai? Porque tem ainda uma diferença. Aleluia, glória a Jesus. Então, irmãos, muitas das vezes a semente, que é a palavra do Senhor, que é um versículo que ouvimos, é uma pregação que ouvimos, uma mensagem no rádio, na TV ou na internet, que nós vimos lá um versículo. Hoje, irmãos, é impactante um versículo nós vemos hoje na internet. Você pega às vezes no Instagram, você fica rodando lá, vendo várias coisas. De repente, quando você vê um versículo bíblico, mesmo nós que já conhecemos a palavra, parece que nós tomamos o quê? Um choque. Um versículo bíblico no meio de tantas notícias, de tantas, às vezes, coisas supérfluas ali que passamos vendo, mas um versículo te desperta, um versículo, ele fala com você, um versículo da palavra do Senhor, ele faz que você venha refletir que Jesus morreu na cruz, ressuscitou e se faz presente no nosso meio e faz presente, irmãos, na minha vida e na sua vida. Aleluia, glória a Jesus. Eu falo para os irmãos que quando eu não tinha aceitado Cristo como meu Salvador, eu podia ter dinheiro, eu podia ter um carro bom, podia ter uma casa boa, só que eu não tinha alegria, irmãos, eu não tinha paz dentro da minha vida.
Aleluia. E por isso, mas hoje, irmãos, né? Se isso tiver tudo ao contrário, mas eu tenho a paz, irmãos, né? Do Espírito Santo dentro da minha vida. E eu acredito que aqueles que já aceitaram Cristo como seu Salvador também têm a mesma paz. Ah, mas eu ainda não tenho essa paz, eu não sei o que é isso. Sabe, irmãos, você não sabe disso porque você não se entregou para Jesus. Muitos que não se entregaram ainda, irmãos, né, para o Senhor, tem só tristeza dentro do coração. Busca uma alegria, às vezes na droga, busca uma alegria, às vezes na prostituição, busca uma alegria, né, na bebida, busca uma alegria falsa ao qual o mundo oferece. Mas o Deus ao qual entregou teu Filho Jesus numa morte de cruz, né, que ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está vivo, está presente. Se você clamar a Ele, Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai ouvir o teu clamor. E é o momento que você se decidir a deixar Ele ser o seu Deus, deixar Ele ser o seu mestre, né, o seu patrão, deixar Ele ser ali o dono da sua vida, aí você vai sentir paz dentro de você, né? Aí a prostituição ela vai te trazer tristeza, porque você tem Jesus. Aí a droga, ela vai te trazer tristeza, porque você já tem Jesus. Aí a bebida, ela não vai trazer mais alegria, ela vai te trazer tristeza, porque você tem a Jesus na sua vida. Aleluia, glória a Jesus. E os versículos, irmãos, ao qual o Senhor fala por parábola, né? O verso número 5 fala assim: um semeador saiu a semear a sua semente. Então, alguém trouxe a palavra de Deus, trouxe um versículo, trouxe um testemunho, né? Que isso chegou até os nossos ouvidos, se trabalhou nossa mente, desceu até o nosso coração. Aleluia, glória a Jesus. Mas alguém precisou, irmão, jogar a semente, anunciar a palavra para mim e para você. E como diz, olha, e quando semeava, né, caiu a semente junto ao caminho, foi pisada, né, passado por cima, e as aves do céu vieram e a comeram. Será, irmãos, que às vezes alguém ainda que não aceitou Jesus, não aconteceu isso? Olha, um dia, há tantas horas, há tantos dias, há tantos meses, há tantos anos atrás, alguém me falou dessa palavra. Eu já ouvi isso de alguém, que não tem outro caminho, que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida.